Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos concluir o capítulo 15, a organização do espaço da Amazônia. Nós conhecemos melhor a organização desse espaço, né? Que é o espaço norte do país, tanto na chamada Amazônia Legal como na Amazônia Internacional. Então, nós vamos estudar agora aspectos históricos, econômicos, a ocupação da região, né? A gente vai ver o modelo de desenvolvimento que a região produz, as respectivas preocupações ambientais que existem naquela região, os trabalhos a serem que servem para sensibilizar as pessoas da importância de modelo sustentável para o desenvolvimento da Amazônia. E nós vamos começar hoje a trabalhar sobre a ocupação da Amazônia. Então, nós vimos que alguns governos anteriores à década de 70 já davam sinais de preocupação com o povoamento da Amazônia. Por quê? Porque a consideravam o espaço como um vazio demográfico que deveria ser ocupado. Então, em 1953, o governo Getúlio Vargas criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Em 1958, foi a vez do governo Juscelino Kubitschek. Iniciava-se aí a construção da rodovia Belém-Brasília. Então, as estratégias do Estado brasileiro no período militar, né? Então, vejam bem, os governos dos estados brasileiros pretendiam levar adiante planos, programas, projetos diversos com o objetivo de ocupar e explorar economicamente a região amazônica. Então, o governo entendia que a região desocupada poderia ser facilmente invadida e ter as suas riquezas exploradas por estrangeiros. Além disso, nessa imensa área, podiam ser organizadas forças contrárias ao governo militar. Foram criados órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que substituiu a Superintendência do Povoamento, né, do estado da Amazônia, para planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento. Também foram criados outros projetos, projetos de pesquisa, rodovias, polo industrial, como a Zona Franca de Manaus, e diversos projetos agropecuários e minerais. As rodovias e as agrovilas. Iniciou-se em 1970, quando o governo brasileiro aplicou recursos para a abertura de 15 mil quilômetros de estrada. Rodovia Transamazônica, que é o grande símbolo da integração nacional. Revelou-se em pouco tempo um exemplo de má administração, de recursos, de projetos da região. A gente sabe que até hoje a Transamazônica ela nunca foi concluída. Apenas um trecho ainda funciona como estrada. Houve muitos levantes, muitas rebeliões contra os índios daquela região. Então, aí nós temos a rodovia Transamazônica em Altamira, no Pará. Ao implantar os projetos de colonização por meio do INCRA, o governo estabeleceu uma rede de agrovilas ao longo dessas diversas rodovias. Elas eram formadas por lotes de terra doados a famílias de agricultores. Em função de uma série de fatores, como a distância de centros urbanos maiores, terras de baixíssima fertilidade, falta de assistência escolar e de assistência médica, uma grande incidência de doenças, o projeto das agrovilas fracassou. Observe aí o mapa. Nós temos aí as estradas amazônicas, né? Nós temos aí o bioma amazônico mapeado, né? Que é essa faixa verde, vocês estão vendo aí. Aí nós temos as estradas oficiais, as não oficiais e as em assentamentos. Pouquíssimas. Polo Amazônica e os grandes projetos. A partir de 1974, o governo redirecionou a ocupação e a exploração econômica. Implantou a Polo Amazônica, por meio do qual estabeleceu 15 polos de desenvolvimento.
Esse novo programa caracterizou-se pela implantação de extensas áreas agrícolas, de criação de gado e de exploração da madeira. Essas atividades foram grandes responsáveis pela maior parte das áreas devastadas na Amazônia. Além de contribuir para o desmatamento, esse programa levou à formação de grandes propriedades rurais, estimulou o conflito pelas posses de terra, colaborou para a invasão das terras indígenas. Então, o governo acabou contribuindo para o aumento dos problemas sociais e para a criação de permanentes focos de conflitos que envolvem latifundiários, empresas madeireiras, índios e poceiros. Isso é uma verdade que até hoje, né, acontece. Os maiores latifúndios improdutivos do Brasil estão exatamente na região amazônica. Então veio o grande projeto Carajás. Foi o de maior destaque pela sua área de atuação e pelas atividades e obras envolvidas. Extração de riquezas minerais, construção da hidrelétrica de Tucuruí, construção da estrada de ferro de Carajás, ligando a região de extração mineral aos pontos de Itaqui e Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. Aí nós temos aí o projeto Grande Carajás, com a legenda aí, a hidrelétrica, né? As indústrias de alumínio, cobre, ferro, manganês, níquel e bauxita, né? Onde cada um se encontrava aí. A rodovia Belém-Brasília, a rodovia Transamazônica, né? E a ferrovia Carajás, né? Carajás a São Luís do Maranhão. Fazem parte também do projeto Grande Carajás os projetos Trombetas, de onde se extrai a bauxita, Alumar e Alunorte, que transforma a bauxita em alumínio, Albras, também o alumínio a alumina também é transformada em alumínio, né? E nós temos aí a fábrica da Alunorte, né? Aí na região do Pará. Um modelo de desenvolvimento sem futuro. O governo brasileiro esperava que esses projetos atraíssem as empresas transformadoras de alumínio e com isso houvesse geração de muitos empregos. Entretanto, não foi o que aconteceu. Acabou favorecendo os grandes grupos empresariais estrangeiros e nacionais e exigiu grandes gastos do governo brasileiro. Para poder investir, o governo brasileiro fez mais empréstimos do que no exterior, tornando a dívida externa ainda maior. Não sei se vocês repararam, mas toda vez que o governo tentou um projeto na região da Amazônia, não deu certo, né? É o que continua acontecendo até hoje. Então, nós temos aí o desmatamento da floresta amazônica, já está bem maior que isso. Em termos sociais e ambientais, o saldo do modelo de ocupação e de desenvolvimento colocado em prática é bastante negativo. Parte considerável da floresta foi devastada, muitas riquezas foram retiradas da região, com pouco benefício à população local. Os conflitos pela posse de terra se agravam com a concentração da propriedade rural e as terras indígenas foram invadidas e muitos confrontos entre não índios e grupos indígenas continuam a ocorrer. Então aí nós temos representantes de etnias indígenas manifestando-se de seus direitos em Brasília. Isso aí foi de 2004, mas até hoje, né, a gente fica quase 16 anos depois, ainda há os mesmos problemas, os mesmos enfrentamentos das aldeias indígenas. O extrativismo sustentável e o ecoturismo. Um novo modelo de desenvolvimento precisa ser posto em prática na Amazônia, que combine com a conservação, com a preservação ambiental e com a melhoria das condições de vida. Então, na década de 70, uma enorme quantia foi oferecida pelo governo
por meio de subsídio a grandes e médios empresários e produtores rurais. Essas quantias, além de favorecer quem já dispunha de muitos recursos, contribuiu para a devastação da floresta, como nós já vimos. Uma quantidade menor de recursos que fosse investido na região para desenvolver outras atividades geradoras de emprego e renda teria bons resultados na melhoria das condições de vida da população. Dentre essas atividades, nós destacamos o extrativismo sustentável, que não causa prejuízo à floresta. Para subsidiar as empresas interessadas e os planejamentos dos governos municipais e estaduais, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária está realizando o zoneamento agroecológico da região. Ela já realizou esse projeto. Então, o estudo compreende o quê? O mapeamento dos recursos naturais, a indicação das áreas aptas para o uso sustentável, a potencialidade e as limitações quanto ao uso do solo, a conservação e preservação ambiental e as potencialidades sociais. Outra atividade que poderia ser uma grande fonte de renda para a região é o ecoturismo. Pode-se dizer que o potencial da Amazônia para o desenvolvimento dessa atividade é o maior do mundo, em razão da riqueza do ecossistema amazônico. Então, aí nós temos o turismo verde na Amazônia, onde apenas está engatinhando barcos de turismo, enquanto Solimões, né, as águas claras, e do Rio Negro, são as águas escuras. Obrigada e vamos para as nossas atividades.